Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Tudo Revelado. Eu sou Hafner e falo aqui de Lisboa, Portugal. Já quero agradecer a tua audiência, quero agradecer a você que está assistindo o meu gravado, você que vai estar chegando também aqui nessa live, em que vamos tratar de alguns assuntos do interesse de muitas pessoas, inclusive, eu digo de todos, né? Porque o problema instalado, a crise instalada na IADPE, a Igreja Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, é um problema que, na verdade, digamos assim, assola diversas denominações, a maioria, se não todas as denominações. Então, nós vamos tratar desse assunto pontualmente, vamos tratar de uma forma localizada, mas, como eu disse, que é de interesse global, né? Por conta do assunto que vai ser abordado, o assunto que vai ser tratado. Inclusive, é um assunto que está sendo bastante comentado no estado de Pernambuco, entre as pessoas, os cristãos, inclusive, os evangélicos, enfim, de várias denominações, porque está servindo ali como um exemplo, né? Está servindo como exemplo. E isso tem, eu costumo dizer que Pernambuco, Deus escolheu para poder fazer um trabalho de desmantelamento de um sistema caído, corrupto, que foi implantado no meio da igreja. E quando eu digo igreja aqui, eu não estou colocando placa, denominação, estou colocando a igreja como um todo, a igreja viva, o organismo vivo, o corpo do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse, olha, vai para o meio de vós, né? Vão se introduzir lobos. Então, é bíblico. Isso aí não nos causa surpresa nenhuma, mas cabe a nós tornar público o que está acontecendo, utilizando dos meios hoje disponíveis para que falemos, para que denunciemos, para que apresentemos o problema. Volto a dizer aqui, não é nossa intenção estar atacar homens, tão somente pessoas na sua individualidade, mas o sistema, tá? É o sistema. Então, fica aí dito e, claro, está aqui comigo e eu preciso apresentá-lo mais uma vez. Não é a primeira vez que ele está aqui no canal, nos honrando com a sua presença, com a sua participação, mas está conosco o nosso querido amigo e irmão Josué Augusto. E já quero fazer aqui uma prévia, né? Já trazer para vocês aqui uma informação para quem ainda não conhece. O Josué Augusto, ele é do canal Josué Augusto, tá? O conheci através do canal dele. O canal dele ainda contava com 1000 e poucos inscritos. Eu me inscrevi e comecei a acompanhar. E vi em Josué Augusto uma voz que estava clamando no deserto. Ele estava praticamente em um voo solo quando ele chegou denunciando tudo que está acontecendo aí, principalmente no que se refere a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado do Pernambuco, aí é a DPE, e ele falando, dizendo e tal. Eu falei, olha, um homem de coragem, né? Eis aí um homem de coragem, de caráter, porque uma pessoa para chegar e apresentar o seu rosto e dizer, sou eu que estou falando, né, sozinho, digamos assim, é preciso ter realmente ser uma pessoa de caráter ilibado, é uma pessoa que tem personalidade e uma pessoa que tem coragem também para enfrentar os problemas de frente. Ele não fez podcast, ele não ficou escondido atrás de uma máscara. Alguns fazem isso, eu até respeito, né? Alguns colocam máscara, deixam só a voz alterada para não identificar quem é ele. Não, ele chegou do jeito que vocês estão vendo ele aí na tela. E eu falei, olha, eu gostei, me inscrevi no canal dele, Josué Augusto, né? Convido até vocês para que se inscrevam também no canal dele. E aí criamos uma amizade. Né? Me identifiquei com a proposta dele e fizemos aí uma amizade. Então tá aí esse homem íntegro, esse homem, né, corajoso, de caráter, que mantém a palavra dele firme. A gente percebe que ele não fraqueja nos seus argumentos. Então é isso. E mais lá para frente a gente vai falar mais algumas coisas sobre o Josué, mas eu já quero dar início à live agradecendo mais uma vez a vocês. Gente, eu quero agradecer aqui o Minato Arizato, tá?
mais uma vez aqui presente conosco. Muito obrigado, Minato, por estar aqui conosco mais uma vez, tá bem? Santa Tess também, muito obrigado, né? Sempre comentando no nosso outro canal, aqui no nosso outro canal, que é o Voo da Coruja, né? Muito obrigado. E olha, pessoal, esse povo aí que a gente vai falar tem raiva de coruja, viu? Porque como eu estava conversando em off aqui com Josué Augusto, a coruja, ela enxerga no escuro, e ela é uma predadora de ratos, né? Então a gente sabe que o rato, ele costuma agir mais no escuro, ele aproveita a noite para agir, só que a coruja está ali de olho nele. Então, porque tem gente que diz assim lá com relação ao voo da coruja, por que não muda para o voo da águia? Não, a águia é uma ave nobre, obviamente, mas é uma ave do dia. A coruja, ela enxerga na noite. E nesse momento que nós estamos vivendo, de escuridão, momento de trevas, não só na questão política, mas também na questão religiosa, quem é a ave que temos que utilizarmos, e que devemos utilizar? É a coruja, porque é a coruja que tem essas características, dentre elas a capacidade de enxergar no escuro. E para você enxergar ratos se movendo no escuro, você tem que ter visão noturna, né? Senão você não enxerga, tá bem? Ou seja, se você soltar uma águia à noite para ela caçar, ela não vai caçar porque ela não enxerga à noite, mas a coruja enxerga. Então, para esse momento, para que identifiquemos o que está acontecendo no escuro, precisamos ter visão não de águia, mas de coruja, tá bem? Então, eles têm medo, eles têm raiva da coruja, né? E, enfim, eu tô lá, de certa forma, sendo perseguido. Não vou fazer igual aqui o Valdemiro. Estou sendo perseguido, Brasil, né? Não é isso. Mas, enfim, eu quero agradecer. Eu estava falando da Santa Tess aqui, que está sempre também, o Minato, todos vocês que nos acompanham também no Voo da Coruja, estão vindo aqui também no Tudo Revelado nos acompanhar. Mas vamos lá, gente. Sem mais delongas, vamos aqui conversar. Vou passar já para o Josué Augusto para ele fazer a introdução, se apresentar, acrescentar mais alguma coisa que ele queira acrescentar, mas já também deixando o Josué aqui com relação a essa situação aí no belíssimo estado de Pernambuco, né, o que está acontecendo com a IADPE. Né? Eu falei aqui no início que você está trazendo informações há muito tempo sobre essa administração que está aí à frente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, tá? Então, eu estive agora recentemente no canal do Silvio Moura da Silva, e ele trouxe, tem poucas horas isso, ele trouxe lá informações, né, que bastante esclarecedoras, falando do sistema que está aí implantado, mais uma vez, ele que tem inclusive também denunciado, né, ele hoje está aí fazendo coro com você, ele, o Giovanni Cardoso, o presbítero Giovanni Cardoso, a nossa irmã Silvana, né, lá do canal Diário Pentecostal, Historiando o Oficial, depois nós vamos mostrar aqui para vocês, pessoal que está nos acompanhando, mas eu quero passar para você, se você quiser acrescentar mais alguma coisa na sua apresentação, e também já começar falando dessa situação aí, da IADPE, né? Como é que estão os processos, como é que as coisas, se já esfriou, se as pessoas, né, estão mais assim conformadas, ou se continua ainda esse inconformismo aí no estado do Pernambuco com essa atual administração. Passo para você, Josué. Vou deixar a tela toda com você aí. Boa tarde, reverendo Rafa, a paz do Senhor, e a todos os seus admiradores inscritos no seu canal Voo da Coruja, Tudo Revelado, que eu sei que tem crescido. E eu, assim, reverendo Raffner, mas louvo mesmo a Deus de coração, por essa interação, por esse interesse que você tem mostrado com essa problemática na direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. Esse seu interesse peculiar, eu sei verdadeiramente que, assim como eu fui tocado pelo dono da igreja,
Esse mesmo dono da igreja lhe tocou para ver. Você discorreu aí sobre a capacidade da coruja enxergar durante a noite, caçar e se alimentar. Ora, reverendo Hafner, nós que conhecemos o evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, cremos na palavra de Deus como regra única de fé. E ela diz que nós não temos que lutar, Paulo escrevendo lá em Efésios, capítulo 6, versículos 10 em diante, que nós não temos que lutar, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados das potestades nos lugares celestiais. Reverendo, e para que se perceba a ação desses principados, ou desse principado, dessas potestades, para que se veja pelos olhos do Espírito, é necessário que haja uma revelação, claro, sobrenatural. Mas a revelação, reverendo Hafner, sobrenatural, ela às vezes tem que vir complementada pelo impulso, pela coragem. Porque, assim como você que tem visto, eu que tenho visto, a nossa querida Silvana, de São Paulo, aí, a quem nós agradecemos sobremaneira, assim como o reverendo Giovanni tem visto e tantos outros, assim como o presbítero Silvio também tem visto, muitas pessoas, reverendo Hafner, têm conhecimento, sabem, mas não têm a iniciativa de se colocar numa posição a ponto de combater esses comportamentos que devem ser de uma maneira, assim, vamos dizer, de uma maneira contundente, inegociável, execrar de dentro da casa de Deus. Então, agradeço a você esse espaço que você tem aí a partir de Portugal, não é, aberto. Eu sei que a partir do momento que você começou a interagir comigo, não é, esse problema ou essa problemática tomou outro vulto em termos de tantos crentes, reverendo Hafner, tantos irmãos que são oriundos aqui de Pernambuco, ou mesmo não sendo oriundos de Pernambuco, mas acompanham todas essas notícias, todas essas informações, e olha, apesar de que muitos dizem que nós estamos cometendo escândalo, eu digo, não é escândalo. Nós levamos para vocês a informação nua e crua, doa a quem doer. E, se não fosse o canal Voo da Coruja, o canal Voo é Tudo Revelado, o canal Josué Augusto, o presbítero, que eu faço questão aqui de nominar, o presbítero Giovanni Cardoso, o presbítero Silvio Moura, agora a nossa irmã Silvana, né? E tantos outros instrumentos de comunicação que têm denunciado e combatido esses desmandos, né, levados a efeito por essa administração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, que já faz 22 anos. Então, eu quero dizer que estamos aqui, reverendo Hafner, do jeito que começamos, faço minha, com as devidas proporções, não é? Salvaguardadas as devidas proporções, aquela expressão de Caleb quando disse a Josué, olha, nesses 40 anos que saímos da terra do Egito, tal era a nossa força naquele dia, tal é hoje, para sair, combater e guerrear as guerras do Senhor. E ele acrescentava e dizia, as nossas vestes não se envelheceram, e nem os nossos calçados se furaram debaixo dos nossos pés. Então, com isso, reverendo e demais irmãos, vocês veem que esses homens que têm denunciado, que não têm se acomodado ou se acovardado, mas têm dito o seguinte, como Jesus mesmo falou, né? A minha casa é chamada casa de oração. E eu quero dizer, reverendo, para terminar essa inicial, dizendo o seguinte, eu já tenho escutado da boca desses homens que falei. E acredito que você tem o mesmo propósito, porque você fala a verdade, você ama a verdade
doa a quem doer. O mesmo propósito da nossa irmã Silvana. Nós não vamos nos calar, mas vamos sim combater os pecados, os desvios de conduta e denunciar. Até que essa direção que tem assumido uma posição tão, vamos dizer assim, vergonhosa diante de tantos fatos, ela, ou por si só, ela tome a decisão de deixar a direção de nossa igreja, ou que haja diretamente uma intervenção de Deus, e aí ele sabe qual é o melhor momento e a melhor forma de fazer, contanto que a igreja dele seja livre e liberta dessa opressão que se instalou, reverendo Hafner, há 22 anos. É verdade, verdade. Deixa eu botar aqui, dividir a tela com você. Nós estamos acompanhando, algumas pessoas dizem, olha, que situação, como você falou, isso aí está trazendo essas divulgações, essas exposições, estão trazendo escândalo. Não, trazendo escândalo não, de forma nenhuma, né? Isso não é trazer escândalo, isso é trazer as pessoas, expor os métodos de alienação, de escravização, informar as pessoas acerca do que está acontecendo dentro dessas instituições por conta de grupos descompromissados com a palavra, para que o verdadeiro evangelho, né, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, ele seja, eu não vou dizer preservado, porque o evangelho é o poder de Deus. Está lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Então ninguém vai impedir o agir de Deus jamais. O evangelho do Senhor, mas a gente pode fazer com que pessoas que já possuem liberdade no Senhor Jesus Cristo, elas não fiquem prisioneiras e reféns desses homens e mulheres até também, que apenas estão manipulando a palavra de Deus para manter pessoas alienadas e contribuindo para o enriquecimento desse sistema que aí está. Então, o que o Senhor, nosso Deus, está fazendo nesse tempo é utilizando homens e mulheres com os instrumentos que hoje temos em mãos para desempenharmos o mesmo papel que os profetas tinham lá na antiga aliança, que era o quê? Apontar e dizer àqueles que estavam errados. Inclusive, na nova aliança, a gente tem vários exemplos, que é o exemplo do Estevão, diácono Estevão, que no capítulo 7 do livro de Atos está lá o discurso dele diante do Sinédrio, diante daqueles homens ali, os líderes religiosos, aqueles homens que estavam dominando através do sistema. O Estevão vai lá e denuncia. Se tivesse naquela época o WhatsApp, se tivesse YouTube, com certeza Estevão iria usar para poder denunciar essas práticas, que são práticas nocivas. Bem, pessoal, olha, a irmã Silvana, que o nosso amigo irmão Josué falou, ela é desse canal aqui, vou mostrar para vocês, ó, tá na tela, tá? É desse canal, Diário Pentecostal Historiando Oficial. O canal dela é muito bem organizado, ela edita os seus vídeos, ela tem um conhecimento histórico, científico muito bom, tá? Ela passa com equilíbrio, com sensatez as informações, inclusive denunciando o que está acontecendo na IADPE, a Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, a irmã Silvana. E aqui isso é interessante, por quê? Porque ela pode, né? Ela pode, digamos assim, alguém pode, melhor dizendo, alguém pode dizer, mas são homens, né, que estão querendo assumir o lugar de presidente, né? Homens que estão querendo ficar no lugar do pastor Ailton José. Gente, não é nada disso. Olha só, aqui é uma mulher. Segundo, eu jamais, ainda que eu quisesse, eu não tenho a mínima condição, a mínima possível, né, 0,00001% de ser pastor presidente, nem no meu estado, quanto mais no estado de Pernambuco. Primeiro que eu moro aqui em Portugal, né, não tenho nada a ver ministerialmente
com Pernambuco, eu tenho a ver com a história das Assembleias de Deus, porque eu estou nela, né? Eu conheço e pertenço à história das Assembleias de Deus há 30 anos. São 30 anos, tá? Então, a gente sabe o que está falando. Mas vamos lá. A irmã Silvana, que é aqui do canal, Diário Pentecostal Historiando Oficial, ela como mulher, qual o interesse dela ministerial? Eu pergunto, assumir o lugar do pastor presidente? Ela tem... E a gente vê coerência, a gente vê equilíbrio, a gente vê sensatez, como a gente vê também no canal do nosso irmão, o Silvio Moura, que eu vou apresentar para vocês aí, ó. O Silvio Moura, tá? O canal Silvio Moura da Silva, é esse canal, que também traz informações, e é sobre ele. Opa, eu tirei aqui, deixa eu voltar. Vou mostrar de novo aqui para vocês, tá? Vamos lá. Tá na tela. Silvio Moura. E esse vídeo aqui, Crise na Assembleia de Deus, é um vídeo recente, tá bem? Tá aqui, parece que há 8 horas, momento agora da live. É esse vídeo, vocês estão vendo aí, ó. Crise na Assembleia de Deus. Ele tem outros vídeos. Pastores da IEADPE, tá aqui, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco, promove o culto e tal, e aí depois vocês podem ver lá. Então, tanto o Silvio Moura, quanto a nossa irmã aqui, Silvana, tá? São dois grandes exemplos, como temos também o Giovanni Cardoso, pioneiro nessa luta, né, em trazer informações acerca do que está acontecendo no estado do Pernambuco em relação à Assembleia de Deus, tá? Então, Josué e demais que estão nos acompanhando, vocês que nos acompanham, eu vou passar um pouco aqui do áudio. Tem o vídeo lá que eu mostrei para vocês no canal do Silvio Moura, mas vamos passar aqui um pouco do áudio para que a gente faça uma análise, né, do que está acontecendo na IADPE, tá? E a gente vai parando e vai comentando. Vamos lá. Irmãos, na paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura, da Atalaia, trazendo informação com credibilidade e responsabilidade. Desta feita, meus amados, eu venho trazer aqui uma declaração do senhor Ailton. Meus amados, os irmãos sabem que nós vivemos aqui, estamos sempre aqui denunciando os desmandos, os desvios, as mentiras do senhor Ailton José Alves, bem como de boa parte da direção da IEADPE. Nós dissemos no outro dia que os pastores irresponsáveis, que dão sustentação ao senhor Ailton com seus pecados. Porque um pastor que se preza, que vê um pastor presidente da convenção mentir de forma descarada e nada faz, e sequer emite uma nota de repúdio, é porque é conivente com essas atitudes. Estou sendo justo em declarar isso ou não? Se você não quer levar culpa pelo que você está fazendo, a sua missão, você saia. Agora, enquanto estiver aí, vai ter que assumir a culpa. Que a culpa não é só do pastor Ailton, é dele principalmente. Mas os senhores que dão sustentação a este homem, os senhores que não emitem uma nota de repúdio ou uma nota de esclarecimento para o público, que dá alimento para o seu filho, boas escolas, que dá transporte para sua esposa, médico, tudo do bom e do melhor. E os senhores sequer movem uma palha em benefício do povo. O povo está insatisfeito, todo mundo sabe disso. Mas os pastores coniventes, o senhor Ailton, ficam às escondidas, não prestam esclarecimento e não reprovam sua conduta. Pois bem. Bem, vamos dar uma paradinha aqui e vamos comentar. Eu vou voltar aqui com o nosso amigo, irmão Josué, e vamos fazer um comentário para que as pessoas entendam. Olha, o que é que acontece, gente? Existe um sistema, eu vou chamar de um sistema eclesiástico estabelecido, em que há os grupos, que são divididos, estratificados. Vamos falar dessa forma para a gente entender. Então, dentro da organização, por exemplo, a Assembleia de Deus, você tem a diretoria, você tem o ministério e você tem a membresia, tá bem? A diretoria, essa diretoria, ela é eleita.
ela é eleita. São cargos que são preenchidos através de eleições. Essas eleições, elas são feitas através das convenções, das ditas convenções. Estou falando a nível de Assembleia de Deus, tá? Claro que cada igreja, cada denominação tem aí os seus próprios estatutos e as suas próprias formas de gerirem ou de estabelecerem como o quadro que administra e que dirige a igreja, aquela determinada denominação, vai se estabelecer. Vamos falar assim, a nível de Assembleia de Deus. Pois bem, tudo que é decidido, na verdade, segundo o estatuto, é para ser decidido através de uma assembleia. A diretoria, ela tem um poder, digamos, mas que é um poder limitado, em que o presidente, ele determina, ele assina e diz que mas tudo, na maioria, o que vai acontecer dentro da instituição tem que ser submetido a uma assembleia para votação. O que acontece é que hoje em dia, essa diretoria que está no poder na maioria das igrejas, né, essa diretoria, ela está no poder há muito tempo, ela se blindou, ela criou ali uma capa de proteção, digamos assim, uma blindagem, e criou métodos para que se perpetue no poder e que se crie uma dinastia gospel, ou seja, o pai vai passar para o filho, que vai passar para o neto, que vai passar para o bisneto e que vai ficar entre os amigos, enfim. É isso que está acontecendo. Depois a gente vai em uma outra live contar tudo direitinho como é que isso acontece. Então esse grupo, esse sistema, eles fazem com que o ministério balance a cabeça, apoiando, porque você tem a diretoria, você tem um ministério composto por presbíteros, evangelistas e pastores auxiliares, enfim, e você tem pastores de campo, e você tem essa diretoria que é eleita. Então, o ministério, cabe ao ministério, isso o presbítero Silvio Moura da Silva, ele sempre fala isso, esse ministério tem um poder que é conferido pelo estatuto para questionar a diretoria, para questionar o presidente, para exigir do presidente e da diretoria explicações do porquê determinadas atitudes estão sendo adotadas. É função, inclusive, do ministério. E a membresia, como nesse vídeo que nós apresentamos aqui, e depois vamos deixar o link, na verdade já está aí o link do canal, desse vídeo do Silvio Moura, já está aí na descrição, tá? Aliás, não, está lá no Voo da Coruja, perdão, depois eu vou deixar nesse aqui, está lá na descrição no Voo da Coruja. Eu vou deixar aqui depois, ele fala sobre isso. O ministério, ele pode e deve fiscalizar a diretoria, os atos do presidente. Isso é estatutário, tá? E a membresia, e aí o Silvio Moura faz essa crítica, a membresia tem o direito de saber como as coisas estão funcionando e quais decisões estão sendo tomadas e para onde o dinheiro está indo, ou onde está sendo aplicado. A diretoria, ela não pode, não deve e não pode se apoderar do dinheiro e aplicar onde quiser, comprar o que quiser, fazer o que quiser, né? Comprar, não pode. A diretoria não pode fazer isso. E outra, volto a dizer, a membresia tem o direito de saber, e eles têm o dever e a obrigação de apresentar ou de dar contas do que eles estão fazendo, só que eles não fazem isso. Se você questiona, você é herege. Se você questiona, você é rebelde. Se você questiona, você está escandalizando. Eles aplicam esse tipo de argumento na mente dos membros, e os membros que são alienados ficam com medo, porque eles dizem, não toqueis nos ungidos do Senhor. Na concepção deles, os ungidos são eles. Os ungidos são eles. Né? Então, é essa luta do Josué, do Josué Augusto, que já vem de muitos anos, né? Já vem de muito tempo, que tem agora o Silvio Moura,
o Giovanni Cardoso, a nossa irmã Silvana também, que estão utilizando-se das redes sociais para poder trazer à tona tudo isso. Porque, como disse, a igreja, a membresia, os verdadeiros membros, né, aquelas pessoas que se preocupam com a sã doutrina, essas pessoas não aguentam mais, não estão suportando mais. E aí eu quero devolver para Josué, novamente a palavra, Josué Augusto, para que ele faça uma análise, né, inclusive desse vídeo do Silvio, né, você que também acompanha o Silvio de perto, inclusive, que você faça uma análise dessa fala, desse argumento apresentado pelo Silvio Moura da Silva, nesse seu vídeo recente, né, no seu canal. Com você a palavra, meu irmão. Olha, esse vídeo do Silvio Moura, eu, mais uma vez, agradeço a Deus. O áudio está sem o áudio. Está sem o áudio? Não. Pronto. Tá bom. Agora está ouvindo? Espera aí. Está ouvindo? Só vou tirar aqui a... Ok. Pronto, ok. Vamos lá. Pronto. Veja só, reverendo. Mais uma vez, eu assim, agradeço a Deus pela vida desses homens, incluindo a vida do presbítero Silvio. O presbítero Silvio Moura é um homem esclarecido, um homem presbítero da igreja, não é? E o presbítero da igreja, pelo menos é o que se tinha antigamente, são homens, conforme o apóstolo Pedro e o apóstolo São Paulo recomenda, que devem ser homens graves, homens moderados, temperados, né? Homens assim que sejam tardios em irar-se, ou seja, todas umas qualidades para poder ministrar, obviamente, dentro da igreja de Deus. E o corpo ministerial, como você bem sabe aí, que é composto por diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas e pastores e a presidência, sendo que no estatuto da IEADPE, que inclusive, reverendo Hafner, ele foi modificado exatamente para dar espaço a Ailton José Alves e sua administração fazer o que vem fazendo sem se incomodar, porque assim que ele assumiu a presidência, ele modificou totalmente o estatuto, né? E não somente da IEADPE, como também da CONADEP, que é a Convenção de Ministros do Estado de Pernambuco, cuja presidência é ele quem assume. Então, ele assume a presidência da IEADPE e a presidência da CONADEP, bem como presidência de Rede Brasil, né, da LLC, uma siglazinha aí que eu esqueci agora, que envolve todas essas empresas de comunicação da IEADPE. Então, o Ailton José Alves, ele se coloca no topo de tudo isso aí. E como ele tem na mão a caneta e o dinheiro, fica difícil dele ser contestado. Pois bem, com relação a essa denúncia que o Silvio Moura fez, é muito grave. Eu não sei se é mesmo, reverendo Hafner, mais uma denúncia. Eu acho que aí ele não acrescenta muita coisa em relação a tudo que ele mesmo já denunciou. Só que ele agora, olha, a gente, é o seguinte, essa diretoria, na realidade, ela agia dentro de uma caixa preta, reverendo, e para a membresia, ela era tida como uma diretoria santa, irrepreensível, modelo de conduta, compreendeu? Só que nos bastidores, não é? Existia tudo que desabonava uma conduta de uma diretoria como a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. E nós, aos poucos, fomos investigando, denunciando, esperando o reverendo Hafner, que a membresia, como você mesmo diz, em Assembleia, se posicionasse para salvaguardar os princípios cristãos verdadeiros de nossa igreja, mas não se pronunciaram. Então, dado o volume de denúncias,
apelamos para os ministros, que são pastores evangelistas, pastores e, obviamente, a diretoria, para que se pronunciassem também. O presbitério, o corpo de presbítero também, a gente ficou esperando que eles se pronunciassem. Por quê, reverendo? Veja só, a gente vem de uma igreja, essa mesma igreja, que na década de 60, na década de 70, quando um membro da igreja, ou um adjunto de escola dominical, professor de escola dominical, dirigente de campanha, seja lá de quem for, a responsabilidade de liderar algum grupo de crentes na Igreja Evangélica de Deus, por menor que seja, quando eles eram acusados de alguma ilicitude ou irregularidade na vida particular, privada, ou no trabalho, ou em sociedade, esse membro era ouvido por uma comissão, era afastado de suas funções e ficava esperando-se o desenrolar e a conclusão da investigação dos fatos, que fosse em delegacias, que fosse na justiça, que fosse, ou mesmo pela igreja. Então, esse membro seria afastado. Ora, reverendo Ráfida, nós fizemos denúncias de ilicitudes graves. Hoje, essa diretoria, você bem sabe, que está nas páginas dos jornais. Existem processos civis, processos criminais no Ministério Público Eleitoral, no Ministério Público de Defesa da Cidadania, na Polícia Federal, compreendeu? Então, e ninguém faz nada. A membresia não se posiciona. O presbitério também, e o ministério, que são evangelistas e pastores, reverendo Rafa, também não se posiciona. Então, o nosso querido presbítero Silvio Moura, tomando a iniciativa, procurou quem? A UMADENE, que é a União de Ministros do Nordeste, e disse, olha, está acontecendo isso, e vocês não se pronunciam, não é? Então, eles disseram, olha, a gente não interfere nessa situação administrativa localizada. Oi, mas como não? Se o Ailton José Alves, ele é o 5º na sucessão da presidência dessa organização, e essas denúncias todas, e vocês não tomam nenhuma providência? Ora, se vocês não tomam providência, você vê a que ponto chegou. A membresia não se posicionou, os presbíteros não se posicionaram, o ministério não se posicionou. Então, o que é que o reverendo Silvio está fazendo? Levou para o UMADENE e a CGADB. Ele relata exatamente nesse vídeo aí como foi o contato que ele teve com essas duas entidades e como foi que a resposta que esses homens deram ao Silvio Moura. Então, concluindo, já que eles, não é, dentro das prerrogativas da organização da UMADENE e da CGADB, eu acho até para salvaguardar a transparência, a verdade, a pureza, não somente dessa igreja aqui de Pernambuco, mas de toda a igreja evangélica no Brasil e até no mundo, esses pastores têm responsabilidade, sim, reverendo, e deveria enquadrar essa administração aqui, porque do jeito que está, não pode continuar. Aí a indignação do reverendo Silvio e dizer, uma vez que vocês têm conhecimento, nós estamos informando, existem provas robustas e vocês não se posicionam, simplesmente lavam as mãos, vocês são corresponsáveis. E agora, sem querer esgotar o assunto em uma só pergunta, reverendo, e o pior é que vem pastores dos Estados Unidos, é que vem pastores outros do Nordeste, como é o caso aí de José Carlos, presidente do Ministério da Paraíba, e nas declarações dele, em plena festividade, que é isso aí que o Ailton José Alves está agradecendo, o apoio desse ministério e dos seus pares. Ou seja, ele pode transgredir, ele pode descumprir o estatuto, ele pode violar leis eleitorais, ele pode ser processado
Ele pode responder a processos em toda a esfera do poder público, e esses homens vêm aqui para dizer que apoiam. Meu irmão, me desculpa a minha indignação, reverendo Rafner e demais irmãos, companheiros, tanto de Pernambuco como do Nordeste e do Brasil, mas isso é uma coisa inadmissível. O que é que essa diretoria tem que não pode ser punida? Porque se um crente erra, seja lá qual for o erro, ele é punido. E um presidente de uma instituição tão séria como a nossa, como eu já falei, respondendo a tantos processos aí, nos órgãos públicos de investigação, e vem esses pastores, outros, e dão apoio e sustentação, daí a indignação do reverendo Silvio, e com muita propriedade ele fez esse vídeo, e melhor ainda, reverendo Rafner, que você agora, vendo também a gravidade, trouxe à baila o debate para um assunto tão danoso para o Evangelho de Jesus Cristo, aqui em Pernambuco, no Brasil, e onde quer que esse evangelho seja pregado, até porque o Ministério de Pernambuco aqui, reverendo, ele é conhecido internacionalmente. Então, para não me alongar, eu sei que você vai conduzindo com muita maestria, e quando for nos dada a oportunidade, a gente faz outras intervenções para que a gente não se prolongue tanto. Bem, voltando aqui, Josué e quem está nos acompanhando ao vivo, né, você que porventura está nos assistindo no gravado também, a grande questão e o ponto crucial que você tocou, e aí pessoal, eu gostaria até que vocês, aproveitando aqui, me falassem sobre o áudio, tá? Se está chegando bem aí, estão me ouvindo bem, tá? Você tocou no ponto que é a questão de a obediência às normas, às regras, aos preceitos, que muitas vezes essas normas elas são cobradas de um membro, ou até de um pastor que não faz parte da elite, né, do comando, digamos assim. Ele acaba sendo também punido. Um presbítero é punido, um evangelista é punido, mas quando se trata daqueles que pertencem ao grupo, né, a esse sistema, nada acontece, não respinga absolutamente nada. Como eu disse, eles estão blindados, existe ali uma proteção em que eles não são atingidos, ou seja, eles praticam certas coisas que um membro comum, um presbítero, um evangelista, um pastor, como eu já disse, que não pertence ao sistema, não pode cometer, ou se cometer é punido rigorosamente, muitas vezes até essas pessoas são expulsas da instituição. Então esses homens, eles se aproveitam justamente dessas normas, né, se aproveitam desse método de alienação, em que, como você disse, como é que pode, diante de tudo que está sendo dito, a membresia não toma um posicionamento, porque inclusive tem direito, não é nenhum tipo de movimento aleatório, nenhum tipo de movimento contrário ao estatuto. A membresia tem poder, inclusive o maior poder está nas mãos da Assembleia. Quando eu digo Assembleia, é da membresia. Se decide alguma coisa de importante para a igreja em Assembleia. É por isso que eles fazem de tudo para que os cultos administrativos tenham poucas pessoas. Porque ali eles dizem, quem for contra, permaneça sentado. Quem fique de pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Como tem poucas pessoas e ninguém quer ser visto como rebelde, como contrário ao sistema, a maioria fica, pelo menos a grande maioria, fica sentada nos seus bancos e não levantam para dizer, opa, espera lá. Uma vez, Josué, e os demais que nos acompanham, eu participei de uma reunião administrativa em que apenas uma irmã, membro da igreja, questionou. Era uma pergunta que a maioria com certeza queria fazer, mas só ela teve a coragem de dizer, epa, espera lá, por que a igreja vai pagar por um carro de luxo, sendo que um carro normal atende às necessidades do pastor presidente? Entende? Mas só ela teve coragem de fazer isso. E aí veio toda aquela explicação, toda aquela embromação, enrolação, tal, mas por isso, por aquilo outro, e acabou sendo aprovado
né, bateu-se o martelo e compraram o veículo. Então, assim, as pessoas, os membros desconhecem, porque ela pensa o seguinte: olha, eu entro na igreja, eu vejo tudo bonitinho, né? Eu vejo um lugar para eu me sentar, eu estou sendo ali, eu estou assistindo ao culto de forma confortável. Pensa dessa forma, gente. E olha só, assistir ao culto. Assistir ao culto. Ninguém deve assistir a culto nenhum. O culto já é para cultuar. A pessoa tem que se reunir para prestar culto e não para assistir. Mas eles criam métodos de entretenimento e fazem malabarismo com a palavra e rasgam o próprio estatuto que eles criam quando se trata deles, dos filhos e de quem participa do sistema, justamente para se beneficiarem. É o que está acontecendo em muitos lugares. O verdadeiro evangelho está deixando de ser vivido, porque o verdadeiro evangelho é para ser vivido, não é para entrar na base do blá blá blá, é para ser vivido, está deixando de ser vivido. O que se vê na igreja hoje são disputas, porfias, a gente vê muita briga de pastores que querem chegar a fazer parte do sistema também, digamos assim, e por isso eles bajulam, carregam a pasta do pastor presidente, né, calçam a meiazinha do pastor presidente, literalmente falando, tá? É verdade. Literalmente falando aqui. Se abaixa e calça a meia, bota a meia do pé do pastor presidente. Eu estou falando de algo, gente. Estou usando aqui de historinha, não. É coisa, fato mesmo, fato, real. Calça a meia do pastor, sabe, se submetem, viram capachos só para fazerem parte do sistema e ali estarem sendo beneficiados também. Essa cúpula, essa turma, eu não estou me referindo só a Pernambuco, eu me refiro de uma forma geral, inclusive globalizada. Essa turma está sendo desmontada, não é por mim, não é por Josué. Eles vão cair um por um, porque Deus já determinou. Deus deixou de operar nas igrejas simplesmente para não dar crédito, lastro para esse tipo de gente que se apoderou das igrejas, se apoderou das mentes das pessoas que chegam ali. Porque imagine vocês, chega um neófito na igreja, uma pessoa que se converte, ela chega na igreja, gente, sem saber de nada. O que é Bíblia, sem saber o que é a verdadeira igreja, ela começa a ser doutrinada segundo os preceitos daquela igreja. Tanto que para ela ser membro daquela igreja, ela tem que passar por um processo seletivo. É como se dissesse: você vai obedecer às normas da igreja, os usos e costumes? Ah, vou sim, senhor. Pronto, então você, a partir de agora, sim, você faz parte da igreja. É assim que funciona. E aquela pessoa, desde o início, ela começa a ser alienada. Ela começa a ser escravizada a um sistema que domina a mente dessas pessoas. E essas pessoas ficam presas emocionalmente, psicologicamente, ficam presas a esse sistema. E quando Deus traz a revelação, tem gente que diz que nós estamos escandalizando, que nós estamos... sabe, não é para falar isso do meu pastor, não é para falar isso do pastor presidente, e ele não está nem aí, me perdoe a expressão, não estão nem aí para vocês, não estão nem aí. Eles não querem nem pegar na sua mão, e eu sei o que eu estou falando. Nem pegar na sua mão eles querem. Eles têm nojo. Eles não gostam da pessoa. Eles já se elitizaram de tal maneira que eles têm nojo de pegar na mão de alguém que, na verdade, está com seus dízimos e ofertas, porque além dos dízimos e ofertas tem as campanhas, campanha disso, campanha daquilo, campanha... É dinheiro entrando de todo lado. E depois eles vêm e dizem o seguinte: olha a igreja, gente, não tem dinheiro. Eu não entendo isso. A igreja nunca tem dinheiro. Mas eles continuam comprando mansões, apartamentos de cobertura, carros de luxo, fazendas, gado... fazendeiros fortes, né? Continuam patrocinando viagens internacionais para seus filhos, filhos que estudam no exterior,
aqui na Europa, nos Estados Unidos, com dinheiro bancado dos seus dízimos e ofertas, e quando você vai questionar, eles dizem que você não tem autoridade para isso, aí passa a te perseguir. Graças a Deus, né, que eu não dependo, graças a Deus, desse sistema. E se eles dependerem de mim para calçar a meia deles, engraxar o sapato ou carregar pasta, eles vão cair do cavalo bonitinho, porque estou fora, graças a Deus, disso aí. Entende? Mas a gente procura mostrar às pessoas que elas estão sendo enganadas, ludibriadas por esse sistema que está aí. Basta, gente, você fazer uma comparação da forma que a membresia está vivendo e da forma que eles vivem. Vivem como verdadeiros faraós. Muitos não acreditam nem no que eles pregam. Eles dizem que Jesus está voltando e muitos não creem nem que Jesus ressuscitou. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, Josué, e quem nos acompanha, uma boa parte dos pastores, boa parte não acredita que Jesus ressuscitou. Eles confessaram, porque é aquele tipo de questionário que você responde, mas que você não se identifica, você não bota o nome. E uma parte considerável não acredita que Jesus ressuscitou. Muitos desses que estão aí, eles não acreditam no Evangelho, eles não acreditam na palavra que eles pregam. Eles criam cada vez mais normas, preceitos, regras, usos e costumes para escravizar, para alienar, através de mentiras, para que as pessoas continuem contribuindo com o sistema. Quando eu digo contribuindo, é contribuindo com dinheiro mesmo, ou então com serviço escravo, porque eles pegam, não de uma forma direta, mas bota a pessoa para limpar o chão da igreja, para fazer isso, fazer aquilo. Pastores, presbíteros que trabalham de graça nas congregações, levando dinheiro dessas congregações para o templo central para estar alimentando esse pessoal. É esse o sistema que está implantado, né? Infelizmente. E já quero, Josué, devolver novamente a palavra para você, né, dentro de tudo isso que está acontecendo aí em Pernambuco, que é um espelho do que está acontecendo em todo o Brasil, né, e no mundo também. Lá no Voo da Coruja eu coloquei uma matéria sobre o que está acontecendo aqui na Europa, né, as pessoas que estão perdendo a confiança no sistema religioso, volto a dizer que é o sistema religioso caído, corrompido, não é verdade? Então, como é que você está percebendo aí no estado de Pernambuco, os nossos irmãos e irmãs, né, com relação a tudo isso que está vindo? Você falou da membresia, mas eu digo assim, eu tenho certeza que há uma diferença entre quando você começou no seu canal, e depois eu vou deixar o link também aqui na descrição do seu canal. Eu peço a alguém aí, por favor, Amara de Jesus, tá? Muito obrigado. Alguém para colocar o link do canal do Josué também, para que vocês se inscrevam lá e acompanhem, que ainda não é inscrito. Então, assim, qual é a diferença daquele, porque eu acredito que há, daquele momento em que você começa no seu canal, aqui no YouTube, denunciando o sistema, falando, para hoje? Você acha que o efeito, você diz assim, valeu a pena? Pronto. Você acha que valeu a pena? Que já tem um grupo de pessoas que está empenhado, né? Esse grupo está empenhado em, digamos assim, em desfazer tudo isso aí que foi feito, desmontar tudo isso que foi montado. Hoje você diz, valeu a pena eu ter começado com essas denúncias? Ok, veja só, Rafner, só uma observação antes de responder essa sua pergunta. Quando você fala de pessoas que calçam a meia, abotoam calçam a meia, o sapato e dá o nó da gravata, né, dos seus pastores. Isso é uma verdade. Aqui foi denunciado que tem um irmão que hoje é evangelista, não é?
está aí, os irmãos argumentaram, disseram de uma maneira assim bem aberta, que ele, o gestor, almoçava e ele corria na frente e colocava o creme dental, todas as vezes, na pasta, na escova de dente do gestor presidente. E uma outra coisa que você fala com muita propriedade é a respeito das pessoas, como você falou, presbíteros, diáconos, que trabalham, maestro de coral, né, que trabalham pelo amor à obra, se dedicam, além de se dedicar a prestar um serviço, reverendo Hafner, eles fazem o seguinte, eles trabalham para se manter naturalmente em suas profissões, na jornada diária, mas no tempo, e até sacrificando às vezes a família, eles se doam ao trabalho da igreja. E agora, reverendo, pasme você e os demais. Zelador de igreja aqui nos templos da IEADPE no estado de Pernambuco. Alguns irmãos e irmãs que com dedicação, com prazer, zelam esses templos, que são templos grandes, recebem apenas de 30 a 60 reais por semana. Só e somente só. E tenho ainda a informação de que alguns ou algumas dessas irmãs zeladoras foram reclamar a pequena quantidade e o gestor local disse, olha, se a senhora não quiser, tem gente que quer. E a realidade é essa. Mas respondendo à sua pergunta, se valeu a pena, eu hoje olho com assim, muita satisfação, porque, como falei inicialmente, reverendo, essa diretoria, o gestor-presidente, eram pessoas que tinham uma conduta fora de qualquer suspeita. Isso em todas as áreas, quer seja na área da família, quer seja na área dos tratos sociais, quer seja na área da comunicação com os seus pares, ministros, outros aqui, e quer seja também no relacionamento com a legislação completa, legislação trabalhista, tributária, eleitoral. Então, eram pessoas, e anteriormente, muito antes desse ministério, eram. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros dispenseiros dos mistérios de Deus. E há várias recomendações do apóstolo São Paulo, que diz que procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. E o apóstolo São Paulo disse, olha, sede meus imitadores como eu de Cristo. Então, os obreiros antigamente tinham essa visão. Anos para cá, isso foi tudo relegado a segundo, terceiro ou quarto plano. E quando você bem coloca, reverendo, o que interessa é o interesse pessoal, é a promoção pessoal, o enriquecimento. E você fala que eu não sabia dessa pesquisa. Veja só que absurdo. Pastores que não acreditam mais que Jesus ressuscitou. Mas eu quero fazer um paralelo também, reverendo, e dizer o seguinte, Josué Augusto é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco desde 1972. E a minha adolescência para até a infância foi nessa igreja. E eu via, na maioria dos cultos, todas as semanas se pregava sobre a segunda volta gloriosa de Jesus Cristo. E os pregadores pregavam com tanta ênfase, falavam dos sinais, falavam das virgens loucas e das virgens prudentes, se pregava com tanto ardor, de tal forma que nós tínhamos a impressão que a qualquer momento o céu se abriria e a igreja seria arrebatada. Então a igreja viria, andava nessa expectativa. Eu tinha um irmão chamado Levi Augusto da Silva, que o Senhor guardou, e eu vi muitas vezes meu irmão Levi falando o seguinte, ele era presbítero, reverendo Hafner, dizendo, olha, a igreja do Senhor Jesus, nós temos certeza de que um dia amanheceremos aqui e não anoiteceremos, ou anoiteceremos e não amanheceremos, porque a segunda volta de Jesus está muito próxima. Hoje esses homens não pregam sobre a vinda de Jesus, e se pregam, a igreja não sente absolutamente nada. Uma coisa que você falou é a ausência dos sinais
batismo com o Espírito Santo, curas divinas. Eu estou falando especificamente aqui do estado de Pernambuco, e você também, né, contextualizou que isso é uma tendência muito maior do que aqui no estado de Pernambuco. É uma ação diabólica. Mas veja, a pergunta, se vale a pena, eu diria o seguinte, reverendo Raffner, Josué Augusto jamais entraria por um caminho de verificar as irregularidades e constatar, sem medo, sem receio, nem de coisas materiais, violências, como muitas vezes eu fui aconselhado, não é? A ter cuidado. Eu, sem receio material e sem receio, como muitos disseram, Deus vai te castigar, estás se levantando contra o ungido do Senhor Jesus, tu és um rebelado, tu és o filho do diabo. Não. Eu comecei a denunciar, porque, pelo que eu aprendi da Bíblia, referendo Raffner, pelo que Jesus ensinou, pela vida dos apóstolos, essas atitudes, essa maneira de ver, de resolver, de tratar, de lidar com as coisas santas, era totalmente, meu amigo, incompatível com os preceitos bíblicos e os ensinamentos cristãos. Daí a minha determinação de denunciar para que essa atitude seja erradicada e sirva como exemplo para que outras pessoas que pensam ser o evangelho um meio de vida aprendam que não vale a pena, porque o evangelho de Deus, o evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então, quando eu vejo eu aqui nessa live com você aí de Portugal, a gente tratando aqui com tanta seriedade, tantas verdades, tantas provas de coisas que estão acontecendo, o Silvio Moura, o Giovanni Cardoso, a nossa irmã Silvana aí de São Paulo, né? E outros irmãos tratando, não é que esses irmãos queiram dar escândalo, não, eles estão aqui contribuindo para que a verdade seja estabelecida, meu amigo, porque a Bíblia diz, quem usa de engano não permanecerá na congregação dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos à impiedade. Então, valeu a pena, valeu sim, ficar na dependência de Deus. E contra todas as expectativas, mesmo contra tudo e contra todos, mas se estamos na vontade de Deus, e se pensamos fazer a vontade de Deus, isso nos traz extrema e indizível satisfação, reverendo. Justamente isso, né? Como eu disse, eu tenho a plena convicção de que valeu a pena, que essa sua iniciativa de expor as vísceras desse sistema está valendo a pena. Não é que valeu, está valendo a pena essa luta, até porque eu acredito que Deus te levantou para tal propósito, né? E como eu disse no início da live, você tem, com coragem, determinação, você tem mantido a sua palavra, ou seja, eu creio que alguém já tentou até, de certa forma, te calar, né? Tentou fazer com que você parasse, mas não adianta, é o que eu sempre digo, quando eu apresento aqui, tanto no canal Tudo Revelado, como no Voo da Coruja, é o seu caso também, eu não estou puxando nada para mim. Eu quero que... Eu já falei isso várias vezes. Olha, nesse sentido de evangelho, nesse sentido de palavra do verdadeiro evangelho, eu não sou absolutamente nada nem ninguém. Eu não posso ser... O evangelho é do Senhor Jesus. Ele é que tem, a glória é dele, é para ele. A glória é de Deus, não é de ninguém. É como está em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Então, não adianta querer vir me calar, querer te calar, não adianta querer vir comprar, nem adianta, porque não adianta mesmo, e Deus sabe disso. Querer me calar, me oferecendo nada, que eu não quero nada vindo desses homens, né? Quero absolutamente cargo, posição nenhuma que eles me ofereçam, eu não quero. Então, não quero dinheiro vindo da mão desses homens, não quero absolutamente nada. Então não vai me calar. Se me calar de outra forma, de outra maneira, o canal não vai ter mais. Pronto, a gente tem outros meios. A gente cria outros canais,
a gente tem outras redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, tem uma série de canais, de plataformas, então não adianta, e mesmo que não escale de uma vez, tem outros homens e mulheres que o Senhor levanta. Quando Elias ficou com medo da Jezabel, né? Da Jezabel, que representava ou representa todo esse sistema que está aí, inclusive, ele ficou com medo e falou: Senhor, o Senhor não está vendo? Tal. Falou: Elias, eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Você está pensando... Glória a Deus. Se você... Então Deus tem... Não adianta esses homens, porque quando Deus se levanta, não adianta, porque nessa luta nós não temos que pelejar. É o próprio Deus que vai na frente, ele levanta homens, mulheres, e não adianta, porque não vai calar, né? Não vai calar a voz de Deus, pode calar a minha, mas a de Deus, a do Josué, mas a de Deus ninguém cala. Então essa luta de derrubar esse sistema apodrecido, carcomido, corrupto, corrompido, essa é uma guerra declarada por Deus, não é por mim nem por Josué. E já tem homens fazendo isso, para tentar, né? Não é nosso caso, não é tentar, mas é para tirar as pessoas que estão sendo enganadas por esse sistema. O zelo de Deus é tão grande pelo seu povo, que ele tira, como ele tirou com mão forte o seu povo do Egito, né? Ele tirou com mão forte. Faraó disse: eu não liberto, eu não solto. Aí pronto, ele mexeu com o Deus de Israel, né? E quem estava falando era o Deus de Israel. E dado o momento, Deus tirou o povo com mão forte, conduziu pelo deserto, mantendo ali alimentação, água para aquele povo, e é assim que Deus faz. Quando ele resolve tirar o povo, o que Deus está fazendo é tirando o seu povo do meio desse Egito, onde esses homens constroem igrejas como se estivessem construindo pirâmides, constroem templos faraônicos. Esses homens que vivem de forma como se faraó fossem, né? Como se fossem verdadeiros faraós. Eles criam dinastia com o dinheiro dos dízimos e ofertas nessas organizações. É isso que eles fazem. E o que Deus está fazendo dentro desse processo moderno, da pós-modernidade que nós vivemos, é tirando o seu povo do meio desse Egito que foi formado e que eles deram aí os nomes que quiseram, ou então se infiltraram em organizações sérias que foram criadas com homens que tinham temor de Deus. Eles se infiltraram, tomaram posse do poder e estão querendo aí transformar essas organizações em empresas particulares e familiares. É isso aí que nós estamos combatendo. Então quero parabenizar Josué pelo empenho, parabenizá-lo pela sua perenidade naquilo que ele se propôs a fazer. Volto a dizer, foi Deus que o levantou, como tem levantado aí o Giovanni Cardoso, o Silvio Moura da Silva, a irmã Silvana e tantas, né, que tem se levantado aí, utilizado inclusive esse meio de comunicação, as redes sociais, para estar denunciando essas mazelas, né? E esses homens estão desesperados, esses homens estão preocupados, porque está aumentando o coro de pessoas que não aguentam mais ver esse tipo de alienação, esse tipo de comportamento no meio da igreja. Tá? Pronto. Então, Josué, o que é que acontece? Dentro da Assembleia de Deus, no estado do Pernambuco, particularmente, né, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu já quero puxar um outro assunto que eu estou curioso, tá? Tem um assunto aqui que eu estou curioso para saber, e eu peço às pessoas que fiquem, porque é inclusive uma curiosidade minha, né? E eu vou ter que te perguntar aqui nessa live. Né? Eu vou ter que te perguntar nessa live. Mas aguenta aí, eu quero saber o seguinte. As pessoas não entendem muito bem, principalmente quem não é da Assembleia de Deus, e não conhece a história da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela... Vamos considerar, apesar de que o nome era outro, vamos considerar o ano de 1910. Né? Ela foi fundada em Belém do Pará e ela vem com a proposta missionária. E a Assembleia de Deus ela se espalha pelo Brasil. Alguns estados vão sendo alcançados e é um processo paulatino. É por isso que cada estado comemora o aniversário ou tempo de existência diferente do outro.
Porque apesar dessa parecer uma única igreja, como é a Universal, como é a Deus é Amor, como é vai lá, a Mundial, como é, e que você tem um líder e você tem uma unidade, as Assembleias de Deus, ela é fragmentada, né? Então, cada estado ela tem ali a sua independência. Em alguns estados, como é o caso da Bahia, os campos, eles, apesar de que eles colocam como se a convenção tivesse ali autoridade, mas os campos têm os seus próprios estatutos. E aí em Pernambuco, conseguiu-se fazer o quê? A unificação, né? E criou-se um poder centralizado no estado de Pernambuco, onde o líder comanda há mais de 20 anos, comanda aí todo o estado, né? Quer dizer, é ele quem determina o que vai ser feito e quem vai fazer o quê, né? Então é isso aí. Você acredita ou você considera que há possibilidade, com todo esse poder que foi estabelecido, com toda essa força que foi estabelecida por conta dessa costura, essa unificação, há a possibilidade de que esse sistema ele seja desmontado? E, sendo sim, de que forma? É a membresia que tem que tomar atitude? É o ministério que tem que tomar uma atitude para que esse sistema seja desmontado? É através de uma eleição que eu considero muito duvidosa, inclusive, uma eleição interna? Qual seria, se há possibilidade, e qual seria o método para que esse sistema aí ele seja desmontado? Veja, uma pergunta muito importante, porque, conforme consta no estatuto, esse sistema, essa diretoria já era para ter sido dissolvida e novas eleições serem convocadas. Isso porque os procedimentos, as condutas, as atitudes não condizem e não permitem mais, não é? Permanecer na direção da igreja, isso pelo próprio estatuto. Mas, para isso, né, teria que haver... A dificuldade é que Ailton José Alves é o presidente da IEADPE, é o presidente da CONADEP. Ailton José Alves colocou seu filho como vice-presidente da IEADPE. Na CONADEP também ele é diretor. CONADEP é Convenção Estadual das Assembleias de Deus. Assim, os diretores que aí estão, uma diretoria, ela é toda subordinada, subservientemente ao gestor presidente Ailton José Alves. Nas reuniões, porque se cria uma associação de comunicação, literatura e divulgação, né, como a CLC, que eu não estou bem lembrado, quem é o gestor-presidente é Ailton José Alves. Rede Brasil, gestor-presidente é Ailton José Alves. CONADEP, presidente é Ailton José Alves. IEADPE, presidente é Ailton José Alves. Ele mesmo disse, reverendo Hafner, que era presidente da Instituição Evangélica Assembleia de Deus em 7 países, e o seu filho acompanha como diretor. Nas outras organizações, tipo Berea, que é a editora, né, a Escola de Teologia, toda a sua família tem os cargos de comando e de direção, de tal forma que os pastores que o auxiliam, porque eles não são cooperadores de Deus, nem do Evangelho, são de Ailton José Alves, como eles dizem, todas as vezes que se referem a isso aí. Então, fica difícil vamos dizer assim, pela iniciativa interna, esse sistema ser dissolvido, tá? Então, temos na justiça, olha, eu queria dar uma informação aqui, clara e inequívoca, tá aqui o doutor Luiz Miguel, que, por certo, está me assistindo aí. Nós temos 2 ações, reverendo Hafner, uma na 13ª Vara Cível da Capital, outra na 24ª Vara Cível da Capital. Nessas 2 ações, foram as ações impetradas por membros da igreja, onde estão pedindo a destituição dessa diretoria. Estamos pedindo o bloqueio dos bens do gestor-presidente, o leilão e a devida volta dos recursos para a igreja. Estamos pedindo também
a inconstitucionalidade inicialmente de 2 artigos desse estatuto que foi, né, modificado à revelia da igreja para satisfazer os egos e os planos de, vamos dizer assim, de continuação no poder por Ailton José Alves. Daí ele quebrou a força. E outra coisa importante é que esses homens diretores, eles têm uma série de regalias e mordomias. Tem deles que ganham 60 mil reais, 40 a 50 mil reais. Os carros são Hilux 4x4, apartamentos de 4 mil reais de aluguel, planos de saúde top, entendeu, reverendo Rafa? Dinheiro para combustível, não é verdade? Ou seja, eles não têm despesa nenhuma, então são tratados exatamente de uma forma para manter essa estrutura que aí está. Agora, respondendo a sua pergunta, como isso se dissolverá? Bem, então você veja aí, reverendo, olha, através da membresia, a membresia é muito, vamos dizer assim, voltada para espiritualizar tudo. Deus colocou, Deus tira. Né? O presbitério, você viu que saiu agora saíram inúmeros presbíteros para esses novos ministérios de Jonatas Lins e de Hélio Ribeiro, e saíram também evangelistas, evangelistas eu acho que até agora não se pronunciaram, mas muitos presbíteros. Então, o que foi que ele fez? Não é? Consagrou diáconos que estavam encostados, presbíteros que estavam encostados, e isso em grande quantidade, de tal forma que no aniversário agora dele, né, o púlpito estava repleto e ele diz, olha, eu sou todo-poderoso, eu tenho, eu posso, eu faço. Daí a dificuldade. Agora, como esse sistema vai ruir? É um sistema que está em desconformidade com a palavra, em desconformidade com as diversas legislações, o próprio Estatuto, o Código Civil, o Código Eleitoral, porque a ingerência, a influência do poder financeiro, eclesiástico e papal, compreendeu? Para atuar paralelamente nesses outros ramos. Então, de tal forma que eu acredito que se Deus permitiu que tudo isso viesse à tona, essas irregularidades, essas ilicitudes, e Deus não tem pressa, a igreja é dele. Ele usou todos nós e está usando para dizer, ó, quando eu agir, diga que foi panhado de surpresa. Deus tem falado que vai dar um grande estrondo aqui no estado de Pernambuco. Deus tem dado revelações a irmãos, a irmãs, e não é de agora que algo grande vai acontecer aqui. E que tudo aconteça para a glória de Deus. E alguém me pergunta, quem vai ser o gestor presidente? Ora, Davi estava lá dentro do mato cuidando das ovelhas. Vieram todos os mancebos à presença de Samuel e Deus não havia escolhido ninguém. O homem que Deus tem reservado para, se é assim que continue esse sistema de presidente, que Deus tem reservado para dirigir essa igreja, Deus não é apanhado de surpresa, já tem um homem, já separou o homem, e tudo isso é questão de tempo. Então, eu acredito, como 2 e 2 são 4, reverendo, que essa situação, mesmo que a membresia seja apática, mesmo que os presbíteros não hajam, mesmo que os diretores sejam comprados, mesmo que Ailton José Alves queira se perpetuar no poder com a dinastia, Deus haverá de intervir e mostrar que a igreja é dele e não de homem nenhum. Isso é o que eu acredito. Tá sem fone. Pronto. Voltei. Eu tinha deixado aqui o áudio, esqueci de voltar. Pois bem, você tocou num ponto aí interessante, que é a questão salarial. Altos salários, salários astronômicos, diga-se de passagem. As regalias, né, porque geralmente alguns deles moram na própria igreja, em sedes onde, claro que são apartamentos luxuosos, enfim, ou em algum lugar patrocinado pela igreja, pago pela igreja, né? A casa
que é paga pela igreja, ou seja, o salário entra limpo. Além de ser um salário altíssimo, o salário entra limpo para que eles façam o que eles queiram. São verdadeiros o que executivos, reverendo. Exatamente. Aí o que é que eles fazem? Eles pegam esse dinheiro, limpinho que eles pegam, e aplicam em missões. Eles não aplicam em missões, eles aplicam em mansões. É diferente. Né? Eles aplicam em mansões, não em missões. Eles não contribuem com um centavo do bolso para nada. Tem aqueles obreiros que trabalham gratuitamente na obra, acreditando ou dizendo, estou fazendo um trabalho para Deus. Logo, eles saem do trabalho correndo, muitas vezes, cansado do trabalho, ao invés de ir para casa, para o seio da família, liga para a mulher, vá para a igreja, arrume os meninos, que eu vou sair do trabalho direto para lá. E ele vai dirigir uma congregação onde ele não vai ganhar, e ele vai ficar ali alimentando esse sistema, porque ele vai estar cultuando, ele vai estar ali com aquelas pessoas que estão frequentando a igreja, ele vai pegar todo o dinheiro daquela igreja e vai mandar lá para a sede. E esse sistema, eles vão se alimentando. Quando esse dirigente dessa igreja, estou falando de coisa que eu conheço, hein? Olha lá. Quando esse dirigente, ou superintendente, né, como dizem alguns lugares, vira para o pastor presidente e diz, pastor, eu preciso fazer uma reforma aqui na igreja, eu preciso trocar o piso. Ele diz, a igreja não tem dinheiro. Ele fala e diz assim, mas eu posso tirar das entradas um valor para... Não, das entradas não, senhor. O dinheiro tem que vir para cá. E o que é que eu faço então, pastor? Faça uma campanha. Faça uma campanha. Aí quer dizer, os membros daquela congregação já contribuem com dízimos, já contribuem com ofertas, já contribuem com desafios, ainda tem que fazer campanha para trocar o piso da igreja. Porque eles não tiram um centavo. Agora, comprando mansões, apartamentos de cobertura, carros de luxo, aquilo tudo que nós já falamos. Dá para entender? Então, gente, é lamentável alguns que estão aí fazendo arapucas. A igreja do Senhor não se constitui através de paredes. O templo foi derrubado. Não estou dizendo aqui que as pessoas não devam congregar. Não estou dizendo isso. As pessoas têm que se reunir e tem que ter um espaço. Ninguém se reúne nas nuvens. Tem que ter um espaço físico para reunião. Mas você transformar esses espaços físicos em templos a serem adorados, ou lugar onde se é feito lavagem cerebral, é isso aí que não convém. É isso aí que não é justo. As pessoas contribuindo para alimentar esse sistema composto por esses homens. Então, o Josué respondeu com relação a como esse sistema ele pode vir abaixo, né? Como é que ele pode... e eu acredito que venha porque o próprio Deus, como eu já disse, já determinou, por amor a nós, nos tirando dessa escuridão, nos tirando desse sistema carcomido, que ele vai dizer que se você só é abençoado, abençoada, se estiver debaixo da cobertura espiritual dele ou dela, né? Deles que não estão nem aí para você. Você tem que ter uma cobertura espiritual, você tem que estar debaixo da bênção de um pastor, porque se você não tiver, você está amaldiçoado. Onde que está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Eles inventam essas artimanhas, essas mentiras, para manter. Aí culmina nisso que o Josué falou, que as pessoas espiritualizam tudo e você não pode dizer nada. Deixe com Deus que ele está agindo, mas ele já está agindo. Ele usou homens e mulheres na antiguidade para confrontar o sistema. Ele usou homens, profetas, né? Usou homens e mulheres para confrontar o sistema. O próprio Senhor Jesus, ele confrontou o sistema. Homens confrontaram o sistema, como Paulo, como tantos outros, né, que nós lemos na Bíblia. Por que hoje Deus teria que descer pessoalmente? Não, Deus está usando homens e mulheres para abrirem os olhos, para ele abrir os olhos, os nossos olhos, porque eu estava também nesse sistema. Eu estava ligado a esse sistema. Eu com toda boa intenção, ainda muito, como é que eu posso dizer, ingênuo, achando que todo mundo era santo e que eu era ali
pior, né? E até hoje me considero, eu não mereço nada, tá? Mas eu digo assim, que eu achava que o sistema era todo santo, que o sistema era composto por homens tementes, por homens que tinham realmente a intenção de seguir a paz. Aí quando eu fui percebendo, eu fui vendo, Deus me tirou do sistema com mão forte. E quando eu, Josué, e a vocês que nos acompanham, o Senhor me deu um sonho. E no sonho eu entendi. Ele disse, você vai entrar, mas você não vai permanecer. Você não vai fazer parte desse sistema. E eu não entendi por quê. E eu falei isso para minha esposa, para os meus amigos. Eu falei, olha, Deus me mostrou e eu acho que eu vou entrar no sistema, mas Ele não vai deixar que eu permaneça. E hoje, graças a Deus, eu estou fora desse sistema. Hoje eu vejo de fora e Deus me faz enxergar que isso que eles estão fazendo, Deus não está se agradando. Deus não está de acordo. Mas quando você vai falar do sistema, você é rebelde, você é herege, você é isso, você é aquilo, e algumas pessoas que estão cegas, e, como disse Josué, espiritualizam tudo. Então, tem que deixar com Deus, tem que deixar com Deus, e Deus já está agindo, Deus já está operando. É isso? Mas tudo bem. Gente, olha só, eu tenho uma curiosidade aqui, e vocês vão me permitir, e eu quero, vocês que já estão se inscrevendo, inclusive no canal do Josué, para quem não viu, está chegando agora esse canal. Opa, não é esse não. Isso aqui é Recife. Olha aí, ó. A bela Recife. É esse aqui o canal. O canal do Josué Augusto, né? Vocês que se inscreveram, que já estão acompanhando. E eu fui apanhado, né? Um tempo atrás, tive a grata surpresa de ter aí uma notícia. Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu já falei, inclusive lá no Voo da Coruja, que eu militei um tempo, né? Fui secretário de Transporte e Trânsito no meu município, fui presidente de um partido político também, militei na política, já fui assessor de deputado, já fui assessor. Quando eu falo da política também, eu sei o que eu estou falando, eu conheço, né? Algumas coisas dentro da política, porque eu atuei, eu participei. E aí, conversando com Josué, tal, a gente já com amizade há algum tempo, eu fiquei sabendo, né, tive a grata satisfação, foi logo quando veio o meu conhecimento, dessa, como é que eu posso dizer, coragem estendida, né, coragem do Josué em se lançar candidato a vereador por Recife, né? A Veneza brasileira. E Josué, me mate essa curiosidade aí, por gentileza, né? Eu quero saber aqui como é que você... Eu tenho certeza de uma coisa, viu, Josué? Sem medo de errar. Eu já falei isso aqui e eu não tenho medo de errar. Em você, eu conheço não só você, eu conheço alguns homens também, né? Mulheres de confiança, são pessoas sinceras, sensatas, pessoas sérias, caráter ilibado, né? Mas eu tenho duas curiosidades. Primeira é sobre Recife, que eu quero conhecer a Veneza, porque eu não conheço ainda, né? A Veneza, eu espero que um dia você possa me apresentar. A minha digníssima conhece, mas eu não conheço. Espero um dia ir a Recife, a Olinda também, enfim, conhecer Olinda, conhecer Recife, conhecer Pernambuco. Mas, inclusive, gente, deixa eu aqui apresentar, né, a Recife, que é conhecido como a Veneza, não é isso? Brasileira. Então tá aqui, tem algumas imagens da belíssima Recife. Então, Josué, me permita perguntar para você, rapaz, né? Como é que como é que surgiu a ideia de você se tornar também um representante do povo, né, aí em Recife, para estar lutando também em defesa dessa capital belíssima, né? Porque a gente sabe que todas as capitais, elas precisam, né, como as cidades também interioranas, cidades do interior, elas precisam de pessoas que representem bem, né? Com certeza. E eu quero saber quando foi que surgiu. Eu sei que conversando com você, você já tem essa veia, digamos assim, né? Mas eu quero fazer, na verdade, duas perguntas. Como foi
que surgiu essa ideia de você lançar, com qual objetivo, né? E o que é que você tem, porque para apresentar para Recife, né? Eu não conheço os problemas de Recife, não conheço aí o que é que Recife precisa, mas eu queria que você expusesse, porque eu quero que quando chegar em Recife, como eu já te disse, né? Conhecer Recife através da sua pessoa. Mas diga aí pra gente, vá. Vou botar você na tela e você fique à vontade. Veja só, reverendo, em 1998, eu na cidade de, respondendo mais objetivo, na cidade de Salvador, eu me candidatei a deputado estadual. Na sua terra, né? Na bela Bahia, tá certo? Salvador, terra de Isso, todas as religiões e de todas as raças. Bela terra, Salvador. E isso. chegando lá em 1996, em 1998 eu saí candidato a deputado estadual. É bom esclarecer, reverendo Raffner e demais irmãos, que essa vontade minha, esse pleito meu, não tem, assim, ligação com toda essa temática que eu tenho desenvolvido no canal, que é as denúncias de desvio de conduta e finalidade da direção da IEADPE. Até porque, reverendo Raffner, por que eu comecei a denunciar? Exatamente porque eu fui candidato em 2016, e como o candidato ele tem muitos contatos, não é? Reuniões, eu comecei a ser informado de muitas irregularidades, muitas ilicitudes, e foi só a ponta do iceberg. Então, é bom que fique claro, eu não usei nem o meu canal e nem essas denúncias para me candidatar ou me promover politicamente. Pelo contrário, essas denúncias, esse canal aflorou porque exatamente eu fui candidato e como candidato tive acesso a muitas informações das quais eu dizia em 2016 aqui em Recife, eu sendo eleito, eu vou trabalhar efetivamente para erradicar da Igreja de Deus, a qual eu nasci, meus pais me criaram, toda esse bojo de coisas que não são atividades fins da igreja, entendeu? Então, isso é uma coisa. Fui candidato em 1998, né, a deputado pela Bahia, e chegando aqui, transferido aqui, mesmo como engenheiro da Chesf, que eu fui, a qual eu deixei em 2013, em 1998, eu não fui eleito deputado, mas estudando os problemas do Nordeste, os problemas do sertão nordestino, da Bahia, de Pernambuco. Mesmo sem um mandato, eu verifiquei que eu poderia muito fazer. E naquela ocasião, em 1998, eu ia pedir demissão da Chesf para me dedicar exclusivamente para tratar e ser um mediador da solução de problemas ligados não somente a sociedade de Salvador, mas do estado da Bahia como um todo, e contribuindo para o Nordeste. Vindo aqui para Pernambuco também, não é, continuei com esse mesmo plano, porque eu entendo que as transformações, não é, duradouras e efetivas para uma melhor qualidade de vida, as transformações que a sociedade deseja para ter mais segurança, mais educação, mais saúde, um meio ambiente mais adequado para criar os filhos, para a posteridade, ou seja, ter mais acesso ao ensino de boa qualidade, ter acesso, ou seja, gozar da segurança tão debilitada hoje em nossos dias, a segurança física, não é verdade? Então, sem querer me delongar, são muitos problemas que afligem a sociedade, e eu lamento quando as pessoas têm tanta aversão à política, porque a política é uma ciência, e todos os problemas, eles são levados para as câmaras legislativas, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, para serem debatidos, estudados e solucionados. E uma coisa que eu digo, reverendo, é que não adianta eu dizer, eu não voto em ninguém, eu sou avesso à política, porque o Brasil tem mais de 5 mil municípios.
todos eles têm prefeito e têm vereadores. Então, não é o caso de você votar em branco ou deixar de votar que você vai acabar com esse sistema representativo no Brasil. Então, em função do estudo que eu fiz, detalhado, eu tinha em mente, em 1998, né, todos os dados estatísticos com relação aos índices de desenvolvimento do Brasil e especificamente da região Nordeste. Eu vi que eu poderia contribuir muito mais como um parlamentar do que como engenheiro da Chesf, que eu ia pedir demissão. Pois é, então cheguei aqui agora, em 2016, me candidatei para o cargo de vereador, não me elegi, estou novamente saindo candidato, e o que eu vejo para Recife é o seguinte, reverendo, Josué, qual a sua proposta, quais são os seus projetos efetivos para Recife, para um mandato de 4 anos? Ora, eu precisava aqui de, no mínimo, né, meia hora para dar o mínimo necessário para a gente discutir, né, as atividades, as atribuições constitucionais do vereador, porque eu posso chegar aqui e elencar e dizer uma série de problemas que todas as capitais, né, e todos esses problemas, os debates, a melhor solução, a alocação de recursos, tudo isso passa pela administração pública, que no município é a prefeitura e os vereadores, na legislação. Então é isso, reverendo, eu me proponho, né, pela experiência que eu tenho, eu assim, fui oriundo de escola estadual, mas sempre fui um aluno aplicado, terminei um curso de envergadura em engenharia elétrica, né? Trabalhei na Chesf 35 anos, fui bancário antes, né? Escriturário bancário, viajei pelo Nordeste todo, já saí do país também, né? Eu tenho 2 pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho que eu fiz aí na sua terra, na Bahia, e mestrado em engenharia de produção aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Participei de muitos seminários nacionais e internacionais, coordenei projetos de programa de desenvolvimento, né, na Chesf. Então, eu acho que com essa experiência adquirida e com a conduta, visto que o voto é uma coisa muito séria, você vai transferir poderes para as pessoas administrarem seus recursos, eu acho que eu preencho os requisitos necessários para ser candidato e, além do mais, não é? Como formação e também como a conduta, como a vivência, uma vida que não tem de que ser acusado por esse ou por aquele desvio de conduta. Então, é isso aí, meu amigo. Para eu descrever mais, seria necessário aqui muito tempo, e eu não me furtarei ao debate, tanto que eu já dei entrevista em 3 rádios, está aí no meu canal. Segunda-feira estarei também dando entrevista em um programa aqui que está no ar há mais de 26 anos, e a gente vai continuando, e no dia 15 de novembro, né, vamos às urnas, e espero que todos vocês, né, que aprovam o nosso trabalho, querem um representante que possa fazer a diferença, votem lá, 77, aqui em Recife, 147, Josué Augusto, vereador. Pronto. Deixa eu perguntar uma coisa. Você conhece, porventura, o pastor Moacir de Paula? Moacir de Paula, assim não me lembro. Qual é a área dele, a igreja dele? Pronto, ele é de Fortaleza, no Ceará, mas ele trabalhou 26 anos na Chesf, né? Trabalhou por 26 anos, inclusive nessa sua área, né, de engenharia elétrica. Ele tem um filho hoje também formado em engenharia elétrica, e por isso que eu estou perguntando. Foram 26 anos de Chesf e ele pediu justamente para sair, porque ele foi chamado, ele atendeu, né? Hoje é o pastor, não sei se ainda continua, presidente da Assembleia de Deus em Fortaleza, em Messejana, no campo de Messejana, na grande Fortaleza. Mas, enfim, olha, Josué, primeiro, parabéns, né? Porque a sua profissão, a sua formação é muito bonita e, sabe, primeiro tem que ser muito... Eu considero, a pessoa tem que ter uma inteligência, assim,
privilegiada, né? Porque mexe muito com O números, que né? é isso? Números, e você tem não só a formação, a graduação, mas mestrado também, diversos cursos na área. Ou seja, você conseguiu manter esse equilíbrio, né? Sendo, digamos assim, um profissional que você foi, né? E sendo também um cidadão e também um homem de Deus. Então, como você disse, você tem essa conduta em que você não tem preocupação nenhuma em alguém apontar algo ao seu respeito. Você tem a experiência também política, eu tenho a minha experiência política também. Hoje eu estou aqui em Portugal e não estou envolvido, mas eu volto a dizer que eu gosto muito dessa área, está no sangue, porque meu avô, por parte de pai, também era muito envolvido com a questão política. Por isso eu não tenho problema nenhum em apresentar você aqui, digamos assim, para Recife, que é o caso, né? Para Recife como sendo, digamos assim, se não a melhor escolha, mas uma das melhores escolhas, com certeza, para Obrigado. Recife, inclusive dentro do que é, porque tem gente que, eu vou me candidatar a vereador porque lá eu não, não é isso. O vereador ele tem uma, como é que eu posso dizer? Ele tem uma atividade que é extremamente necessária, porque as pessoas não costumam ir até a Câmara para acompanhar, né, ali os projetos que são votados. Inclusive, o vereador ele tem essa função de aprovar projetos, apresentar projetos também, aprovar ou reprovar e fiscalizar o executivo. Senão o executivo Exatamente. fica aí agindo da forma que quiser, mas tem que passar pela Câmara porque o vereador está representando você no município ao qual você está, né? Então é muito importante isso, essa responsabilidade. É por isso, gente, que está aí, ó. Me permito aqui abrir parênteses para falar o caso Flor de Lis, que a gente tem tratado aqui nesse canal e no outro. As pessoas, como é que elege uma deputada dessa? Gente, é aquela coisa. As pessoas não analisam, não pesquisam, não procuram, votam no impulso. E aí elegeram Flor de Lis deputada, né, federal, e hoje ela está lá. Todo mundo nessa situação. É muito importante, por isso que eu não tenho preocupação nenhuma aqui em apresentar o Josué, porque é importantíssimo nós termos pessoas que verdadeiramente vá representar, vá fazer o seu trabalho, desempenhar a verdadeira função de um legislador, né, como vereador que seja, um fiscalizador do executivo. E está aí, eu convido vocês novamente a estarem lá no canal Josué, né, Josué Augusto, porque ele com certeza tem vídeos lá, ele dando entrevistas, como ele falou, explicando os projetos dele, as propostas dele, e vocês vão ver que é uma pessoa extremamente esclarecida que conhece esse território, tá? Ele não está à frente de igreja nenhuma, ele não está à frente de organização, para que alguém diga, vai misturar, não vai misturar. Ele não está pastoreando igreja nenhuma, ele não está tomando conta de nenhuma instituição religiosa, nada disso. É bom que fique isso claro, porque alguém vai dizer, como é que pode, pastor? E não, ele não está pastoreando nada, gente. Então, a proposta dele é ser um braço a lutar pela causa da igreja, digamos assim, como ele tem feito há tantos anos, e também, como vereador, ele vai continuar essa luta, tá? E vai também estender, porque ele vai ter, digamos assim, um maior espaço para ele militar e para ele trabalhar. Então, eu quero parabenizar Recife por ter, a belíssima Recife, por ter um candidato, digamos assim, dessa envergadura, desse perfil, que é o nosso amigo e irmão Josué Augusto. Então, Josué, pode ter certeza que se eu morasse em Recife, meu irmão, eu, a digníssima, filhos, não vou dizer netos, porque eu não tenho idade ainda de... Mas filhos, está todo mundo na idade, né? São 6, está todo mundo na idade de votar, o voto seria fechado. Quero pedir a amigos e amigas de Recife, né, que me representem, Muito obrigado. direcionando o voto aí, os votos para nós temos também alguns contatos em Recife, vamos fazer as indicações para aqui, gente. Eu tenho certeza
que a Recife vai ganhar muito com isso, tá? Muito mesmo, muito. Não tenho a mínima dúvida, tenho certeza, tá bom? Mas nós vamos voltar mais vezes aqui, trazendo esse caso. Olha, gente, eu quero trazer para vocês aqui, rapidinho, tá? Eu quero fazer uma live, vamos fazer uma live, se Deus quiser aqui. Eu, o Josué Augusto, o Silvio Moura, do canal Silvio Moura, o Geovani Cardoso e a nossa irmã Silvana. Estamos aqui costurando para isso. Imagine, vamos tratar desse caso que está acontecendo no estado de Pernambuco, com a IEADPE. Eu, Josué Augusto, Silvio Moura, Geovani Cardoso e a nossa irmã Silvana, e vamos tratar dessas questões aqui com vocês, tá bom? Então, só temos a agradecer. Eu vou deixar passar novamente a palavra para Josué Augusto, para ele fazer as considerações finais. E eu também já vou estar me despedindo logo em seguida de vocês, tá bom? E é isso. Josué, as considerações finais, por gentileza. Hafner, reverendo Hafner, eu quero reiterar a minha primeira expectativa com relação ao meu primeiro contato que tive com você, que é, assim, de uma pessoa completa, de uma pessoa preparada, né, teologicamente. Você tem um conhecimento muito grande e, além de ser preparado teologicamente, você conhece a estrutura da igreja e do evangelho. E mais, quando você, no início, fez uma comparação, o que é uma igreja que foi fundada por alguém e leva o nome daquele alguém, você soube fazer com muita propriedade a distinção da igreja de Pernambuco, né? E você evocou exatamente a história da igreja no Brasil, que foi através de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Então, quando você faz uma live, quando você trata disso no seu canal, você trata com muita propriedade, você trata do que você conhece, do que você defende. E, além de tudo isso, eu digo a você, Deus só levanta assim, para fazer frente a todas essas... Acho que deu uma travada aqui no... Travou aí para vocês, pessoal? Veja aí, por gentileza. Acho que não sei se foi... Acho que caiu a conexão do Josué. Vamos ver aqui se ele retorna. Pessoal, olha, eu quero agradecer muito a vocês. É que, apesar de vocês... Opa, voltou. Apesar de você estar em Portugal, não é verdade? Você se orienta a igreja de Deus como corpo. E vendo a igreja de Deus como corpo, você estava falando agora há pouco, dizendo que para nossa felicidade a gente espera, ou seja, você se sente inserido nesse contexto da igreja. E eu quero dizer a você que isso não é um mérito seu, é que Deus lhe levantou, lhe preparou, lhe mantém com vida, né, para que você alce a sua voz através desses meios de comunicação. E, na realidade, mostre a diferença entre o servir a Deus e o servir a interesses outros que não sejam o Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado, reverendo Hafner, e uma boa tarde para você e para todos os seus admiradores. E eu queria só aproveitar, um detalhezinho, pedir desculpas, porque a indignação, reverendo Hafner, do assunto tratado é tão grande, né? Da leniência, da apatia, né? Desse assunto a respeito que a gente tratou por parte de quem pode decidir, que eu, talvez, aí eu quero pedir desculpa, me excedi um pouco emotivamente, mas isso faz parte, eu sei que serei deveras compreendido. Muito obrigado. Pronto, é o meu caso também, né? Às vezes a Marta aqui, a minha digníssima, às vezes fala, né? Às vezes não é por conta da pessoa, às vezes a gente se excede justamente por causa, devido às atitudes, às ações, e não é nada aqui de cunho particular, né, que a gente queira fazer, nada disso. A nossa indignação é com modus operandi, é com o sistema, e enfim, mas de qualquer forma, foi muito bom esse destaque. Dizer a você que o que você disse é verdade mesmo, né? O Senhor tem me mantido em vida e muitos livramentos Ele já me concedeu, né? Enfim, e estamos aqui à espera sempre daquilo que o Senhor tem
como objetivo em nossas vidas, tá? Josué, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Vamos Obrigado marcar essa você. live, vamos tentar o contato com acertar todo mundo na mesma live, né? O Silvio, o Giovanni e a irmã Silvana. E aí a gente entra aqui, eu tenho certeza que vai ser muito bom, tá bom? Gente, muito obrigado, Deus abençoe a todos e todas vocês, tá bom? E a gente volta a qualquer momento aí com mais informações. Quem não viu ainda lá no canal Voo da Coruja, eu postei um vídeo falando desse assunto, inclusive, tá? Está lá, quem ainda não deu uma olhadinha, dá uma passada no Voo da Coruja e dá uma assistida lá, tá bom? Muito obrigado, gente. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Boa